Hoje eu quero apresentar em detalhes para vocês a Sense Impulse Trail, a bicicleta de all mountain assistida da Sense. Essa é a bike que eu venho utilizando já há um bom tempo aqui no canal. Inclusive vocês já devem ter visto alguns dos vídeos onde eu já utilizei essa bike e também já falei muito a respeito dela. Porém, esse é o vídeo mais aguardado aí que muita gente vinha me pedindo para eu poder fazer um vídeo mais detalhado. Por isso, hoje nós vamos fazer um review completo, uma análise completa de tudo que eu posso falar para vocês a respeito dessa bike até o momento. Vamos falar de todos os benefícios que ela tem e inclusive vou citar também aqui alguns pontos negativos. Por isso é muito importante, se você tem interesse nessa bike ou se você quer saber um pouco mais dela, é importante você saber os dois lados. É uma excelente bike, mas como tudo, sempre tem alguns pontos que precisam ser melhorados. E tudo isso eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Olá pessoal, Moisés Nairon aqui e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. E como já é de costume, primeira coisa, vamos conhecer as configurações detalhadas dessa bike. A Sense Impulse E-Trail traz um quadro em alumínio hidroformado 60-61 com dupla espessura, cabeamento totalmente interno, inclusive a própria bateria já é embutido e lógico, o quadro é Boost. Suspensão RockShox Silver TK Tempered de 140 mm de curso e um choque, ou seja, um amortecedor traseiro, é a RockShox Deluxe Select mais RT, também de 140 mm. No cockpit, nós temos aqui um guidão com 35 mm de espessura e 160 mm de comprimento. Originalmente, ela também vem com uma mesa Centec de 35 mm de espessura, um comprimento de 60 mm e uma inclinação de 7 graus. No entanto, desde o início eu já mudei a mesa e depois eu vou explicar melhor para vocês. Atualmente eu estou utilizando aqui nessa bike uma mesa TSW de 50 mm de comprimento com 0 graus, ou seja, uma mesa totalmente flat que se encaixou muito melhor no meu estilo de pedal. Depois vocês vão entender um pouco mais esses detalhes. A propósito, eu também gostaria de destacar aqui as manoplas que vem nessa bike. É um detalhe que para muita gente não faz tanta diferença, mas para mim faz bastante diferença. Essa bike vem com as manoplas modelo Nelson da Race Face, que são manoplas com excelente grip, tem um conforto muito bom também e essas manoplas realmente me agradaram bastante. Sendo a transmissão Shimano Deore M6100 com um cassete 1051, pé de vela também Shimano Deore M6100 com 36 dentes, corrente também é Shimano Deore e inclusive o passador Shimano Deore M6100. Para completar o grupo nós temos os freios que apesar de não serem Deore M6100, nós temos o Shimano MT401, freios hidráulicos com um excelente poder de frenagem, trazendo um rotor de 180 mm na roda traseira e um disco de 203 mm na roda dianteira. Um pouco mais acima nós temos o canote. Vale a pena a gente destacar aqui esse canote retrátil da Syntec, que eu gostei bastante. Ele tem uma espessura de 30.9 e ele tem um curso de 100 mm. Já o selim fica por conta do selim Alpaca Terra. Partindo para as rodas, nós temos aqui a roda dianteira que está equipada com a roda Shimano WH HT 601 15% e 10 mm. A roda traseira também se trata do mesmo modelo, porém aqui com medidas de 12% e 48 mm. Ainda falando de rodas, vamos destacar os pneus. Ela vem calçada com os pneus Michelin Force AM 29 por 2.35. São pneus que têm uma certa eficiência, mas também tem algo que você precisa saber. Então segura que eu já vou te contar. E é claro que não podemos esquecer de falar das partes elétricas, afinal de contas, nós estamos falando de uma e-bike, uma bike assistida. Ela está equipada com um motor Shimano E7000 de 250 watts de potência. Esse aqui é o motor de entrada da Shimano. Vale lembrar que a Shimano ainda tem o motor E8000 e o motor EP8000, que é o motor mais novo, mais recente,
e mais potente da Shimano. Mesmo assim, até o momento eu não encontrei nenhum motivo para precisar de um motor mais potente do que esse. Vale lembrar também que ela vem aqui com uma bateria embutida, totalmente embutida no quadro. Esse é um dos grandes diferenciais, e essa bateria tem uma potência, uma autonomia de 504 Wh. E ela também acompanha um carregador externo. Esse carregador eu achei ele bastante interessante, porque ele tem autonomia para carregar 80% da bateria num prazo de até 4 horas. Porém, os últimos 20% é o que demora um pouco mais. Para que a bateria seja carregada 100%, você precisa de 7 horas e 30 minutos. E para fechar, ela traz ainda um display, ou seja, um painel de comandos, que é o Shimano SC-E5000. Porém, tem um detalhe bastante importante que, inclusive, já vou adiantando que eu achei isso como um ponto negativo. Ele não traz Bluetooth nessa interface, o que, sinceramente, galera, isso contou para mim, pesou bastante como um ponto negativo de verdade, tá? Isso porque através desse painel você consegue fazer as configurações necessárias, que depois vocês vão entender um pouco melhor, ajustar a potência do motor, fazer atualizações da sua bike, tudo você consegue fazer através desse painel. Porém, como ele não tem conectividade Bluetooth, você tem que fazer isso por meio de um cabo conectado no computador. Até aí até seria tranquilo, mas o grande problema é que esse cabo não custa nada barato e não me deu coragem nenhuma de comprar esse cabo. Precisei levar diretamente numa assistência especializada, ainda bem que consegui fazer lá os ajustes que eu precisava. Mas já aproveito para deixar aqui o meu puxão de orelha para a Sense. Afinal de contas, a versão acima dessa bike, uma versão apenas, já vem com o painel Bluetooth. Poderia vir nessa também, que não tem nenhum problema. Aqui nós estamos falando da Sense Impulse E-Trail Comp, e o modelo que vem com o painel já com Bluetooth embutido é a Sense Impulse E-Trail Evo. E além das configurações, é importante que você saiba que nós estamos falando aqui de uma bike que tem um peso aproximado de 24 kg. Na verdade, para ser mais exatos, 23,5 kg. Já o preço da Sense Impulse Trail Comp é aproximadamente R$ 33.990. Esse é o preço, inclusive, já sugerido pelo fabricante. É o preço oficial que está lá no site da Sense. Você pode conferir a qualquer momento. Agora falando especificamente da Sense Impulse Trail Comp, eu quero começar pedindo para que você nesse momento esqueça que ela é uma bike assistida. Esquece, tira o motor fora e simplesmente olha a estrutura da bike. Essa é uma bike com uma proposta de ser uma bicicleta de all mountain, voltada realmente para que você faça um pedal no estilo trail. Toda a estrutura da bike tem essa personalidade, tem essa característica. Uma bicicleta com bastante agressividade, mas ao mesmo tempo que te transmite bastante segurança. Isso porque ela é muito boa para você passar por terrenos adversos, por terrenos com bastante adversidades realmente, bastante acidentados, sobretudo em descidas onde toda a estrutura da bike te permite fazer isso com segurança e bastante eficiência. Tem uma geometria que se encaixa muito bem nesse estilo de pedal. O ângulo da caixa de abertura dessa bike é de 66 graus, ou seja, é uma direção bastante relaxada. Isso ajuda demais a passar por obstáculos, principalmente em trilhas, até mesmo quando são obstáculos maiores, seja na descida, no plano ou até para você passar por trechos técnicos em subidas. E todas essas qualidades não têm nenhum tipo de relação com o motor, e sim com a própria estrutura da bike. Ela foi projetada para isso, e por isso uma das características fortes dessa bike é o fato de que ela é full suspension, ou seja, ela possui duas suspensões, a suspensão dianteira e o choque traseiro. Por falar nisso, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito da eficiência da suspensão e do choque. Um detalhe é que essa suspensão ela vem com trava remota no guidão, mas se vocês observarem aqui agora, vocês não vão encontrar nenhuma trava nessa bike. E sabe por quê? Porque isso, galera, para quem já acompanha aqui, quem viu o unboxing inclusive dessa bike, sabe que eu já tirei ela lá na loja. Eu nem cheguei a andar com trava. Por quê? Mais um detalhe importante. No meu ver, galera, esse tipo de pedal, esse tipo de bike nem precisaria ter trava. Ah, mas aí a bike vai ficar muito mole? Não vai ficar mole, porque onde eu vou andar, eu quero realmente que ela tenha esse tipo de conforto. Eu quero que ela tenha esse tipo de desempenho. Então, sinceramente, eu desativei a trava, eu tirei a trava que veio nela e ela ficou já solta.
O que eu fiz foi apenas calibrar ela de forma adequada para o meu peso, e aí depois eu deixei ela um pouquinho mais durinha, para que, se por exemplo eu precisasse fazer algum pedal em trechos mais planos, até se eu precisasse sprintar de alguma forma, embora, galera, não tem tanta necessidade de fazer esse tipo de pedal, esse tipo de sprint, porque ela tem outros fatores que vão te ajudar e nem sempre você precisa fazer isso. No entanto, como a minha ideia aqui é testar ela de todas as maneiras possíveis, eu precisei deixar assim a suspensão um pouquinho mais dura. Mas reforçando, não usando a trava, eu deixei ela um pouquinho acima do normal, dentro da calibragem que eu deveria deixar para mim, justamente por essas condições. E ó, tem se saído muito bem. Eu já pedalei em diversos tipos de terreno, desde terrenos mais acidentados, em descidas lisas, em descidas acidentadas, trilhas de todo tipo, passei por vários obstáculos e a leitura tem sido muito boa, acho que eu acertei muito. Em combinação inclusive com o choque traseiro, que eu segui a mesma linha. Então a suspensão ela tem se saído muito bem. O grupo que está equipando essa e-bike, apesar de não ser um grupo específico para e-bike, tem me agradado bastante o desempenho. Nós estamos falando aqui do Shimano Deore M6100. Coroa de 36 dentes, pessoal. Confesso para vocês que no início eu até fiquei com um pouco de receio, porque achei que eu poderia ter em algum momento uma bike muito pesada. Mas a gente acaba esquecendo que ela é assistida e o motor acaba compensando. Lembram que ela é uma bike projetada para que você faça boas descidas? Pois é, muitas vezes você precisa dar mais uma pedalada na descida e às vezes você utilizando uma coroa 32, 34, você acaba não tendo essa eficiência. E uma 36, galera, tem uma eficiência muito boa. Tanto é que eu consigo manter uma velocidade bastante eficiente também, até mesmo com o motor desligado, justamente em função do desempenho e da resposta que é muito rápida utilizando essa coroa. O Shimano Deore M6100 aqui, pessoal, tem saído muito bem. Estou gostando bastante desse grupo aqui, trocas de marchas bastante suaves, inclusive quando o motor está acionado. É o grupo de 12 velocidades com o melhor custo-benefício do mercado. Então estou bastante feliz e bastante contente com o desempenho desse grupo na minha bike. Guidão de 760 mm para mim está mais que suficiente, não apenas pelo tamanho, mas até mesmo pela curvatura dele, que está no tamanho, está perfeito. A única coisa que eu realmente já não tinha gostado desde o início foi com a mesa que veio nela. Ela veio com aquela mesa da Syntec, que não é uma mesa ruim, é uma mesa boa, está guardada lá em casa. Porém, além de ela ser um pouco maior para o meu gosto e para o meu uso, ela tinha uma leve inclinação que para mim também não se encaixa muito bem. E é por isso que eu optei por utilizar uma mesa diferente. Atualmente eu estou utilizando então aqui a mesa modelo Quest da TSW, uma mesa que inclusive é bastante utilizada já nas bikes de enduro, então ela se encaixou muito bem aqui. Ela é 0 graus de inclinação e ela tem um comprimento de apenas 50 mm. Ou seja, para mim, para o meu uso, volto a dizer, para o meu uso, para aquilo que eu gosto, ela se encaixou perfeitamente. E agora um dos pontos de destaque que eu pedi para vocês prestarem bastante atenção. Vamos falar das rodas. As rodas por si só são muito boas. Essas rodas da Shimano, galera, tanto roda quanto cubo, eles têm um excelente desempenho, têm um bom desempenho. O foco não é ter rolagem, afinal de contas nós estamos falando de uma bike trail. No entanto, os pedais que eu fiz aí, inclusive alguns pedais de estradão, alguns pedais em que eu tive que fazer longas distâncias, que nós já vamos entender melhor, foram muito bons. Mas o que acabou me surpreendendo de forma negativa, podemos dizer assim, foram os pneus. Eu esperava um resultado melhor desses pneus. Isso porque em condições onde você tem que passar por terreno úmido, com chuva, com lama, galera, o desempenho dele não é muito bom. Ele é um pneu que não te dá grip nesse tipo de situação. E galera, para mim isso acaba pesando um ponto bastante negativo, porque eu preciso realmente andar com essa bicicleta em qualquer tipo de trajeto. Eu preciso ter que andar aqui numa estrada como essa, como vocês estão vendo aqui, tá cheio de pedras e tudo mais. Mas se ela estiver molhada, se ela estiver com lama ou se estiver um pouco liso, ele escorrega. Principalmente se o motor estiver ligado, porque a potência é maior e os pneus não conseguem acompanhar a potência do motor. E um detalhe que isso mesmo, isso me entristeceu bem no começo, logo no começo, num dos primeiros rolês que eu fui fazer com essa bike, eu estava numa descida e eu consegui cortar esse pneu, inclusive utilizando um Defender. Sim, galera, eu estou com um Defender, que é aqueles protetores de aro, justamente são colocados para isso, para evitar que você acabe danificando o pneu. Lógico, ele protege o aro, mas também protege para você não cortar o pneu. E eu consegui cortar. Olha só esse corte aqui. Olha aqui como vocês estão vendo. Estão vendo isso aqui?
Até alguns dias atrás eu ainda estava com alguns macarrões aqui, ó, fincado aqui, porque eu estava utilizando assim até eu ter um tempo para abrir o pneu. E aí eu fiz um reparo por dentro, mas nem tenho certeza se isso vai durar por muito tempo não, tá? Então o pneu tá cortado aqui. Na verdade ele teve também, ó, uma falha aqui, ó, ele teve aquela famosa mordida de cobra. Eu passei por uma pedra, pessoal. Tá certo, eu acabei batendo, mas não era uma pedra muito gigante, foi isso que me surpreendeu. Isso que me surpreendeu era basicamente uma pedra insignificante, e uma pequena batida ali, o pneu estava bem calibrado e tudo mais. Cortou fácil. E aí eu fiz esse reparo, tô usando assim por enquanto, né? Por isso esse para mim é um ponto negativo. Um pneu para esse tipo de bicicleta aqui, ele precisa estar preparado para praticamente todo tipo de situação, ou para a maioria das situações. E esse aqui, galera, ele só vai bem em terreno bem sequinho e que não seja muito solto, não. E já que a gente falou de ponto negativo, eu quero te falar de mais um ponto negativo. Para algumas pessoas isso pode parecer bobagem, mas para mim, pessoal, particularmente, eu acho que isso deveria ser visto pela Sense e rápido, tá? Olha só, o que vocês estão vendo nessa bike aqui que não tem, que normalmente qualquer bicicleta tem. Olha aqui, nem aqui, nem aqui. Não tem suporte de caramanhola. Não tem aqui um suporte para eu colocar uma garrafinha d'água. Isso me chateou bastante, galera. Muita gente vai dizer, ah, mas essa bike aí é para você utilizar com uma mochila nas costas. Talvez até seja, mas eu sinceramente não gosto de usar mochila o tempo inteiro. A mochila é importante, sim, mochila de hidratação é muito importante, você consegue inclusive levar outros itens ali, então dispensa comentários de que ela realmente tem seus benefícios, mas muitos dos pedais que eu faço, dos meus treinos, dos rolês que eu vou fazer, nem sempre eu quero ter aqui uma mochila, eu preciso de água. Eu sei que esse detalhe aí, mas a bike tem tanta coisa para falar, tu vai falar disso? Cara, é o que tá me fazendo falta. Eu preciso de água para pedalar e nem sempre eu quero levar mochila. E ainda falando aqui das partes elétricas, pessoal, quero mostrar esse detalhe aqui para vocês. Aqui, ó, é a porta de carregamento. Eu vou tirar ela aqui para vocês verem. Olha só. Essa porta aqui, pessoal, você tem que ter o maior cuidado possível, porque isso aqui, ó, dá a impressão o tempo inteiro que isso aqui vai acabar quebrando, tá? Então você puxa para cá, aí você tira aqui e aí conecta aqui o seu carregador. Mas isso aqui para mim não me passa aquela sensação de segurança nessa entrada aqui, tá? Principalmente se eu acabar perdendo isso aqui, que ele é preso simplesmente por um pininho de borracha aqui no canto. Se eu puxar vai desencaixar, né, galera? Então não vou puxar. E aí para fechar aqui também dá uma certa dificuldade, dá a impressão que isso aqui fica aberto. Acho que deveria ser melhor esse sistema de abre e fecha aqui também. É um ponto que eu também gostaria que fosse melhorado. Assim também como o compartimento da bateria, pessoal. O compartimento da bateria, isso aqui é alumínio, é uma tampa de alumínio, então é bastante resistente. Aqui pode pegar pedra, pode ser o que for, ele não danifica porque é bastante resistente. Mas esse compartimento aqui, a gente abre aqui, a gente abaixa esse pino aqui e aí tira, e ali está a bateria, como vocês podem ver. O problema, pessoal, é que isso aqui, ó, também não fica 100% vedado, sempre acaba entrando um pouquinho de água aqui, ó, ele fica uma folga aqui, ó. Você deixa bem justo, deixa bem apertado e sempre entra um pouquinho de água aqui. Então toda vez que eu lavo a bike ou quando eu pego algum tipo de chuva, eu sempre tenho o cuidado de tirar essa tampa e fazer aqui uma secagem, né, para não acumular água ali. Não aconteceu em nenhum momento de entrar água para a parte do motor, pessoal, até porque aqui, ó, nessa parte aqui é fechado, então acaba não entrando, tá bem isolado. Mas isso aqui acredito que poderia ser um pouco melhor. Uma das coisas que vocês devem estar querendo saber é como funciona a questão da assistência do motor. O motor é potente o suficiente? A bateria, qual é a autonomia da bateria? E até o momento, como eu já disse para vocês, eu não senti necessidade de ter um motor mais forte que isso. Esse aqui com apenas 250 watts de potência foi ideal para qualquer tipo de percurso. Eu já fiz inclusive percursos bem acidentados, com inclinação bem fortes, e não tive dificuldade maiores com esse motor aqui, tá bom, pessoal? Então assim, na minha opinião é um motor mais que suficiente. A autonomia de bateria até o momento, eu fiz vários testes, tá? Para chegar nessa conclusão que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu já fiz vários testes. Para que você consiga fazer um percurso acima de 100 km com essa bicicleta utilizando o motor, você vai ter que gerenciar isso tudo muito bem. E eu consegui fazer utilizando esse motor e essa bateria cerca de 150 km de autonomia. E nesses 150 km eu fiz cerca de 2.000 de acumulado. Originalmente a bike sai lá da loja, sai lá da fábrica que você comprou
com uma limitação de 25 km por hora. Quer dizer o quê? Que você tem que pedalar para o motor acionar, e aí depois é o que eu vou mostrar para vocês aqui na finaleira. Calma que por último eu vou fazer uma demonstração para vocês. E assim que você pedala, o motor vai te dando uma assistência, ele aciona e ele vai te ajudando. Aí tem os modos ali, o modo Eco, o modo Trail e o modo Boost, que é o modo mais fraco, o modo intermediário e o modo mais avançado, mais forte. E conforme você aciona, ele vai te ajudando. Indiferente do modo que está, originalmente a bike tem uma trava, o motor tem uma trava, e quando chega nos 25 km por hora ele para de te dar assistência. Você ainda consegue andar uma velocidade acima de 25, na verdade você consegue andar a velocidade que você quiser, só que de 25 km para frente você fica por conta das suas próprias pernas, ou seja, não tem assistência nenhuma. E aí nós estamos falando aqui de uma bike com 24 quilos, uma bike pesada, então não é muito fácil você manter aí essa velocidade dependendo do percurso que você tá. Se é num plano, vai, tá, galera? Inclusive é dessa forma que eu consegui fazer toda essa autonomia. Por quê? Eu saí para fazer, não foi uma vez só, eu fiz vários testes, inclusive eu já postei aqui no canal, eu estava fazendo treino para fazer o Vale Europeu. O Vale Europeu eram 300 km e eu fiz com essa bike. Claro que foi dividido em 3 dias, então foi a média de 100 km por dia, mas eu precisava garantir, então eu fui ao extremo, eu consegui fazer até 150 km, com uma altimetria aproximada de 2.000 de acumulado, mais ou menos. E para fazer isso, para você conseguir chegar a essa autonomia, você não pode querer depender 100% do motor, não dá. Se for depender 100% do motor, não chega a essa autonomia. Mesmo que você utilize o tempo inteiro o modo Eco, que é o modo mais básico do motor. Então como é que eu fiz? Para eu alcançar isso, sempre que possível eu andava com o motor desligado. E aí existiam duas formas de fazer isso. Ou eu literalmente desativava o motor, a bike até ficava ligada, mas o motor sem assistência nenhuma, indiferente da velocidade, seja em 23, 24, ou seja, abaixo de 25 km, porque aí só desligando o motor, porque se você deixar o motor ligado, sempre que estiver na casa dos 25 km, ele vai ficar te dando assistência. Então o que eu fazia? Sempre que eu me sentia bem, eu desligava o motor e ficava girando o máximo que eu podia. E sempre que eu estava acima de 25 por hora, e isso, galera, acontece direto, eu fiz vários treinos na qual eu ficava ali entre 25 e 30 km nessa média, nessa velocidade por hora, entre 25 e 30 km por hora, e nessa condição o motor automaticamente não te dá assistência mesmo. Então eu fazia isso direto, galera, direto. E aí deixava para usar o motor realmente nas partes mais difíceis. Até porque você deve estar pensando, então para que é uma bicicleta assistida se tu tá aí desligando? Para a gente poder gerenciar, até para você não ficar 100% dependente do motor, porque é por isso que eu falo, não é uma bicicleta para vadio, porque eu uso só nos trechos mais difíceis, nos trechos mais realmente complicados, que também dá para fazer com uma bike normal. Eu sei disso, pessoal, eu sei disso, mas o meu propósito aqui no canal é outro, né? Por exemplo, eu fui fazer aí o Vale Europeu, e se eu não tivesse com essa bicicleta aqui, eu não teria condições de ter feito imagens da forma que eu fiz, com mais tranquilidade, de eu fazer uma subida na frente de todo mundo, voltar depois na subida e voltar de novo, e parar no meio da subida e recuperar o tempo perdido, tudo isso porque eu tinha assistência no motor, tá? Então para você, enfim, para você fazer o pedal mais longo, você vai ter autonomia aí, dá para fazer, mas você tem que ir mensurando, então você tem que treinar. Mas uma coisa é certa, pelo menos 100 km dá para fazer você gerenciando bem. Mesmo você querendo depender 100% do motor, tem hora que você acaba não acionando o motor, porque às vezes você está numa descida e você não pedala, então o motor não usa. Você, às vezes, tem hora que você nem percebe que você está andando acima de 25 km por hora. E aí, andando acima de 25, o motor vai desarmar. Então, dessa forma, eu consegui, com uma bateria de 500 Wh e um motor de 250 watts de potência, fazer acima de 100 km. E os 100 km você vai conseguir fazer de certeza. Então a autonomia da bateria, galera, é excelente, excelente. Como eu disse, não faltou força para encarar trechos técnicos, trechos mais difíceis, subidas inclinadas, e muito menos a bateria me deixou na mão até o momento, tá? Então tá funcionando muito bem. Agora, porém, tem um detalhe bastante importante que vai fazer toda a diferença do que eu vou dizer aqui para vocês. Eu já fiz uma atualização na bike. Eu acabei de te explicar que ela vem oficialmente com uma trava em 25 km por hora.
isso nem sempre é bom, galera, principalmente para você que quer acompanhar uma galera que anda mais forte, porque eu não andei só em trilhas não, tá? Eu fui pra rua aí, acompanhei alguns amigos, tentei acompanhar alguns pelotões aí com a galera que anda com as bikes convencionais, normais, a bike é feijão, que eu também tenho dessa bicicleta, com certeza, até porque não vou me desfazer, galera. Hoje eu não teria só e-bike, no outro vídeo eu vou explicar por isso. Então eu tenho e-bike e tenho bike convencional, a bicicleta convencional mesmo, a famosa bike a feijão mesmo. A bike, essa é a e-bike, então nós temos a bike. E quando eu saí para andar com essa galera, para tentar acompanhar eles acima de 25 km por hora, galera, é difícil. Porque vocês sabem que uma bicicleta comum é muito fácil de você manter aí uma velocidade acima dos 25. Normalmente fica ali na casa dos 30, 32, por aí. Uma velocidade razoável. É claro que dá para ir até mais, né? A gente sabe disso. Mas geralmente é mais ou menos essa velocidade. E aí para acompanhar com uma bike dessa? Por que, Moisés, que é difícil? Porque ela é pesada, galera. 24 quilos, tendo que fazer força, manter uma velocidade dessa, tem que ser no plano e na roda, porque puxar também não dá, tá? Então eu tava passando bastante trabalho para acompanhar essa galera aí, mesmo não sendo a proposta dessa bike, mas não é a minha proposta do canal, é fazer todo tipo de pedal, né? Então eu preciso andar de vez em quando com essa galera também para tentar acompanhar eles, galera. E aí por isso resolvi fazer atualização na bike, que é uma atualização disponibilizada pela Sense. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando como funciona, então não vou falar em detalhes, mas hoje ela não está mais limitada a 25 km por hora na assistência, e sim 32 km por hora. A Sense faz uma atualização no motor que desbloqueia ele para 20 milhas, e esses 20 milhas correspondem até 32 km por hora. Então hoje a bike está limitada a 32. Então fica assim um pouco mais fácil para andar no plano também. Para finalizar, vou fazer uma rápida demonstração do funcionamento da parte na prática mesmo da coisa, né? Vamos ligar a bike, mostrar como funciona o painel e tudo mais. Pronto, ligou perfeitamente. Explicando como é que funciona aqui. O painel ligou, não significa que a assistência já está funcionando. Eu controlo a assistência por esses dois botões. O botão de cima, a gente aumenta a assistência. Uma barrinha, modo eco. Duas barrinhas, modo trail. Três barrinhas, modo boost. E nós ainda temos um quarto modo, que é colocando tudo aqui para baixo. E agora segura uma vezinha. Ele aparece o desenho de uma botinha ali, vocês estão vendo? O desenho desse pezinho. Isso significa que nós estamos aqui no modo Walking System, que é um modo específico para você precisar empurrar a bike. Eu já vou até começar explicando por isso. Olha só, como assim empurrar a bike? Às vezes você está em algum trecho em que você não consegue passar mesmo sendo com assistência do motor, porque às vezes é muito pesado, aí você realmente precisa empurrar a bike. E empurrar uma bicicleta de 24 quilos não é fácil, né, galera? Então olha só, a gente vai pressionar esse botão e a bike vai andar um pouquinho. E nesse momento, algumas pessoas devem estar dizendo: ué, mas não foi você mesmo que disse que a bike não tem botão que acelera? Realmente não tem, pessoal. Esse botão não é para acelerar a bike. Ele te dá uma assistência para empurrar a bike até 3 km por hora. Na verdade, ficar entre 3 e 5 km. E se acelerar 3 km? Não, é só porque ela é pesada, então ele te dá uma força. Então isso foi muito bem pensado, tem a sua função também. Bom, nós vamos iniciar aqui o teste, e uma coisa que eu não posso esquecer de falar, e muita gente já me perguntou sobre isso também: se pode molhar o motor da e-bike. Pode molhar? Pode, mas precisa ter certos cuidados. Lá no manual vai explicar certinho, depois você pode ler. Para você que vai comprar uma e-bike, dá uma olhada no manual, que esse manual vale a pena olhar, tá? Mas o manual diz que você pode sim molhar, você pode pedalar na chuva, você pode lavar, não tem problema nenhum pegar água ali. E realmente ele é bem vedado, pessoal. Eu já lavei a bike, já tomei chuva forte durante o pedal, já transportei a bike no carro, na parte externa do carro, com muita chuva e não entrou água. O que eu não posso fazer, por exemplo, na hora de lavar com aqueles jatos muito fortes, porque aí a pressão da água pode acabar rompendo o isolamento e entrar água no motor, e se entrar, aí sim vai danificar. E se você passar por algum rio, alguma coisa assim do tipo, que às vezes acontece, você não pode ficar ali com a bike submergida por muito tempo. Ela acabou mergulhando por um tempinho, não tem problema, desde que você passe rapidamente, tá? Então deixar a bike ali
submergida, mergulhada realmente em um local onde cubra totalmente o motor, você tem que tomar cuidado. Isso também aí dá um problema, isso não pode fazer. Pode molhar, mas não pode ficar por muito tempo, porque a pressão da água pode acabar penetrando e aí rompe a parte de isolamento e vai molhar o motor. Mas sim, fica tranquilo que o motor é bem isolado, tem inclusive uma proteção por baixo para às vezes você passar em trechos mais técnicos que pode acabar raspando, batendo em uma pedra, batendo em alguma coisa. Então tem essa proteção também, tudo isso aí foi bastante pensado. Bom galera, aqui o motor está ligado, mas a assistência não está funcionando. Vocês podem ver aqui, o painel está ligado. E eu quero demonstrar para vocês o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar o modo eco e vou explicar o que seria o modo eco. Vou colocar o modo eco agora aqui e vocês já vão escutar o barulho do motor, olha só. Olha o barulhinho. O modo eco, pessoal, é a assistência mínima do motor. Ou seja, indiferente da força que você faça aqui, ele nunca vai passar da assistência que foi planejada, é a assistência mínima. Dá para mexer em tudo isso, tá? É personalizável por meio da interface quando ela é Bluetooth, no meu caso não é, né? Infelizmente, mas você conecta lá no computador e você ajusta o nível do modo eco, do trail e do boost. Agora eu vou passar para o modo trail, que é o segundo modo, então a gente vai apertar uma vezinha aqui para cima. A bike já ganha um pouco mais de potência. Esse é o modo trail. Diferente do modo eco, que está limitado sempre na potência mínima, o modo trail pode inclusive chegar à potência máxima. Mas como assim? Depende da força que você aplica. Ele é um modo mais inteligente. Então se eu aplico bastante força, ele me entrega bastante assistência. Se eu continuar fazendo o mesmo giro, o mesmo ritmo que eu já estava fazendo antes no eco, não vai fazer tanta diferença. Então é um modo bastante legal, principalmente para você entrar nas trilhas, porque você nunca sabe quando precisa dar mais uma acelerada, uma segurada, enfim. Esse é o mais utilizado em trilhas, tá? Mas particularmente, galera, eu uso quase todo o percurso, de quase todo o pedal que eu faço. Geralmente, ó, vamos colocar aí 90% das vezes eu utilizo o modo eco. O modo boost a gente vai acionar aqui agora mais um. Agora estamos com a carga toda. E olha só galera, a bike chega a arrancar uma velocidade. O modo boost é parecido com o modo eco. O modo eco ele faz o mínimo, né? E o modo boost é o máximo. Então o modo boost não tem controle também. Você não consegue, eu quero ir um pouquinho mais devagar. Toda vez que acionou o motor ele dá potência máxima. Então se eu girar o pé de vela bem devagar e o motor sentir que tem que dar assistência, mesmo assim a assistência vai ser máxima. E se eu pedalar bem rápido, a assistência vai ser máxima igual. Deu para entender? E a gente pode fazer aqui uma ligação com a questão da autonomia da bateria. Então para você saber se a tua bateria vai durar 100 ou mais quilômetros ou até menos, vai estar relacionado aos modos que você utiliza. E você pode inclusive intercalando entre os modos. De vez em quando, sempre que precisar, tá um pouquinho mais difícil, vai para o trail. Se realmente ficar muito pesado, aí você vai para o boost. Mas geralmente o modo eco resolve 90% dos seus tipos de rolês aí. Principalmente se você manter a sua velocidade ali abaixo dos 25 km por hora. Aquele percurso que eu fiz, onde eu fiz toda aquela estimativa de 100 a 150 km utilizando uma única carga de bateria, foi com a limitação de até 25 km por hora. Agora 32, vai fazer diferença? De uma certa forma vai, mas calma aí que eu vou te explicar uma coisa muito importante. O fato de a bike agora chegar até 32 km por hora não necessariamente vai dizer que vai consumir mais bateria, porque a potência do motor continua a mesma. Agora o consumo de bateria ele está relacionado diretamente com o uso do motor. Mesmo eu não querendo usar o motor, acima de 25 km ele continua ligado, galera. Então o motor vai continuar ligado até 32 km ainda, ou seja, eu vou continuar gastando. E isso, num somatório final, lá no final de tudo, pode ocasionar em um consumo maior de bateria. Para resolver esse problema, você tem que ficar ligado e você mesmo fazer esse acionamento de forma manual. Se você acha que tem condição de andar acima de 25 km por hora, você precisa ir ali e desligar a assistência diretamente aqui, porque se você não desligar ele vai continuar consumindo. Então por isso pode gastar mais bateria, mas não é porque você atualizou, e sim porque você está mantendo o motor funcionando por mais tempo. Então aí basta você ficar ligado nisso. Sentiu que dá para andar sem motor? Desliga o motor e vai girando. Eu faço isso direto, galera, eu faço isso direto, até porque se eu não fizer, e se eu quiser fazer um pedal mais longo, não vai ter como. E é claro que se você vai fazer pedais curtos aí, que você já testou e sabe que ela dura, não faz nada disso.
dá-lhe com os dois pés mesmo, porque foi feito para você poder aproveitar ao máximo sem ter que passar por tudo aquilo ali. Mas eu particularmente acabo fazendo em diversas ocasiões, porque eu quero testar os limites da bike, quero testar os meus limites para ver, porque treinar com uma bike dessa aqui tem suas vantagens, né, galera? Não é uma bike de vadio não, porque se eu desligar o motor fica uma bike bastante difícil de pedalar, bastante pesada, mas que aí a gente vai treinando, se acostuma. Eu me acostumei e hoje eu posso, hoje eu tenho um desempenho muito bom quando eu pego a minha bike analógica, em função de eu andar demais com essa bike aqui com o motor desligado, porque aquela bike lá que eu tenho lá na minha casa tá abaixo dos 13 quilos, e aí metade dessa aqui, galera. Então, quer dizer, ela também me prepara para depois eu encarar os percursos que eu vou fazer com outra bike. Então é uma forma de treinar também, é mais uma vantagem dela. Então acho que deu para entender essa questão aí da autonomia, né, depois da atualização e tudo mais. Galera, são tantas coisas para falar dessa bicicleta que muitas vezes eu acabo esquecendo aqui. Então acredito que eu devo ter falado tudo, mas por favor, deixa nos comentários se eu esqueci de alguma coisa, me chama, me lembra aqui, pede mais alguma coisa aqui que eu trago vídeo específico falando dela. Eu tentei falar de tudo aqui até o momento, mas às vezes passou alguma coisa e a gente acabou esquecendo de falar. Então conto com a sua ajuda aí também, tá? E me diz, né, o que vocês acharam dessa bicicleta? Você gostou, não gostou? Quer ter uma? Continua achando que não vale a pena? Não tem problema. Se você quiser deixar sua opinião aqui, não gosto de bike, não tem problema. Só não ofende, só não vem aqui falar bobagem, que tem um monte de gente aí que vem aqui. Olha, no começo mesmo, já me abri pra vocês, teve cada comentário que eu tive que... foi difícil, galera. Mas enfim, coloca aí a sua opinião, que a sua opinião é muito importante. Como eu disse, só não ofende realmente, tá? Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo aí longo pra caramba, porque era tanta coisa pra falar e as pessoas estavam me pedindo tanto esse vídeo, que eu precisei de um tempo aí pra fazer tudo isso. Foi tanto tempo que eu comecei gravando com uma câmera e terminei com um celular aqui, só pra vocês verem, porque acabou as baterias. É isso? Bom, espero que vocês tenham gostado, deixa um like, se inscreve no canal, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.